Olá, irmãos, paz e graça a todos da Igreja Bíblica de Cruz. Damos graças a Deus, por estar nos sustentando durante esse período de crise e nos abençoando com a rica palavra de Deus. Mas diante de tudo isso que está acontecendo no mundo e que tem nos afetado de forma tão direta, como viver em dias turbulentos com a mente focada em Cristo? Como nós, sendo cristãos, depositando a nossa fé em Cristo, podemos viver em dias tão turbulentos com a mente focada em Cristo Jesus? Quero convidar você a abrir sua Bíblia juntamente comigo na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. E a nossa exposição de hoje à noite vai ser nos versículos de 1 a 4. Colossenses, capítulo 3, verso 1 a 4, assim diz a palavra do Senhor. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Convido você nesse momento a orar juntamente comigo, pedindo a direção de Deus para a compreensão desse texto. Nosso Deus amado, nosso Deus soberano, nosso grandioso Senhor, é diante de Ti, nosso Pai, que nós nos colocamos diante da Tua santa palavra para extrair dela, Senhor, as preciosidades da Tua voz. Pai amado, nos instrui diante desse texto, ajuda-nos, Senhor, a manter a nossa mente firme e focada em Ti, diante das tribulações desse mundo. Que o Senhor nos conserve, ajudando-nos, ó Pai, a desenvolver uma vida que glorifique o Teu nome. Assim eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Caros irmãos, a carta de Paulo aos Colossenses ela é uma carta diferenciada. Talvez seja a carta do Novo Testamento que mais ressalta a divindade do Senhor Jesus Cristo, a sublimidade e o senhorio de Cristo. O apóstolo Paulo ele escreve aos irmãos de Colossos na sua primeira prisão, quando ele estava encarcerado lá em Roma, em uma prisão domiciliar, por volta do ano 60 depois de Cristo, endereçando essa carta aos irmãos de Colossos. Paulo ele recebe notícias de Colossos mediante Epáfras, que é descrito no capítulo 1 e no versículo 7 da carta, onde o apóstolo Paulo ele faz menção de Epáfras como sendo um conservo do reino de Deus aqui. O versículo 7 do capítulo 1 diz: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Possivelmente Epáfras era a pessoa, o líder da igreja de Colossos, a pessoa que estava à frente daquele ministério, ajudando aqueles irmãos no seu crescimento espiritual. E o apóstolo Paulo ele faz menção, porque Epáfras ele chega ao apóstolo Paulo relatando acontecimentos que estão acontecendo em Colossos e afetando a igreja propriamente dita. Acontecimentos esse que levam a Paulo, sob inspiração do Espírito Santo, a redigir um documento, um texto que era exatamente o que Deus queria que fosse escrito, a inspiração do Espírito Santo usando a pena do apóstolo Paulo, esse documento que foi endereçado aos Colossenses. Então, Paulo ele desenvolve seu ministério na primeira, na segunda, na terceira viagem missionária, passando nas regiões ali, principalmente da Frígia, onde existia não só a cidade de Colossos, mas outras cidades que eram importantes para aquela região, como Hierápolis
e Laodiceia eram cidades que eram importantes e eram vizinhas de Colossos naquela região. E aqui o apóstolo Paulo, ele faz uma clara conexão no capítulo 3, onde nós estamos, entre a doutrina de forma prática e a doutrina que ele tinha expressado nos primeiros 2 capítulos. Essa doutrina que o apóstolo Paulo expressa nos primeiros 2 capítulos é exatamente dando uma clara evidência a respeito da divindade de Cristo, do senhorio de Cristo, do governo de Cristo. E isso tudo nós podemos ver de forma bem destacada no primeiro capítulo, a partir do verso 13. O apóstolo Paulo, ele vai falar da pessoa de Cristo da seguinte maneira: ele nos libertou do império das trevas, no versículo 13 do capítulo 1, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aqui o apóstolo Paulo, ele detém o seu tempo para exaltar a Cristo, Cristo como homem, Cristo como Deus, Cristo como Senhor, Cristo como soberano, Cristo como aquele que é o único canal, o único meio, a única ponte que pode levar o pecador a Deus. É aquele que pode nos libertar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor, como é descrito aqui do versículo 13 em diante do capítulo 1. Paulo ele escreve a respeito da soberania de Cristo, a respeito do próprio Cristo, porque a igreja de Colossos estava sofrendo ataque. A igreja estava sob ataque de heresias essas que aqui em Colossos nós podemos destacar 4 delas que são apresentadas no capítulo 2. A primeira delas era o gnosticismo. Pessoas vindo com um pensamento oriental, dizendo que Cristo, a pessoa de Cristo, né, o homem Cristo, não era Deus, era um homem qualquer, porque o que é divino não pode ocupar matéria, não pode ser matéria, a matéria não pode ser divina, e assim eles anulavam a divindade de Cristo. E alguns diziam que Cristo não era homem, e simplesmente um ser espiritual em forma corpórea, só tinha uma forma, mas não tinha um corpo, e outros diziam que Jesus Cristo não era Deus, porque era de fato de carne e de osso, e a matéria não poderia ser divina. Então, essas heresias estavam rodando Colossos, e além disso, esses gnósticos, eles tinham um pensamento de que através do seu estudo, do seu relacionamento, da sua espiritualidade, eles iriam se elevando em graus e estariam cada vez mais perto de Deus, né? Eles acreditavam em muito misticismo, e isso envolvia a mente deles, né? Dizendo que eles precisavam esvaziar a mente, né? Para estar mais próximo de Deus, como uma espécie de meditação. Hoje em dia a gente vê essa questão do povo de Deus querer procurar práticas semelhantes a essa, como por exemplo a yoga, que são práticas orientais para esvaziar a mente
como algo para relaxar, porque está muito agitado, a vida está muito agitada, então eu preciso de algo para relaxar, para manter meu controle. Infelizmente, não tem respaldo bíblico. Isso vem, desde aquele tempo, eles já procuravam esse tipo de coisa. Mas o crente no Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro crente, ele deve sim ser calmo, sereno e tranquilo, como nós cantamos, né? Calmo, sereno e tranquilo. Mas isso só é possível porque em nós habita o Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo é o que tranquilizam a nossa mente diante da turbulência desse mundo. O Espírito Santo é aquele que confirma no nosso coração que somos filhos de Deus, que somos guardados pelo poder de Deus. Então, nós não precisamos de uma prática oriental para esvaziar a nossa mente, para nos tranquilizarmos, porque quem nos tranquiliza é o Espírito Santo. Talvez, se existe algum crente que tem buscado essas práticas, talvez ele está se distanciando da verdadeira essência da palavra de Deus. Porque quanto mais nós nos aproximamos da palavra de Deus, quanto mais nós nos aproximamos de Deus também por meio da oração, mais e mais nós seremos tranquilos e estaremos a todo instante buscando, através da palavra de Deus e da oração, um senso de dependência. E a oração é isso. A oração causa isso em nossa vida. Quando nós buscamos ao Senhor, através da palavra de Deus e da oração, causa em nossa mente e em nosso coração um senso de segurança e de dependência no nosso Deus. A outra heresia que o apóstolo Paulo ele combate aqui de forma séria, aqui na carta aos Colossenses, além do gnosticismo, é o sincretismo. Na cidade de Colossos tinha ali muitos judeus, e esses judeus, alguns porventura, tinham acatado a fé, tinham recebido Jesus Cristo, porém, muitos judeus, falsos cristãos, estavam envolvidos na igreja com o intuito de trazer os ritos da sua antiga religião para dentro da igreja. E não era só os judaizantes que estavam ameaçando com esse sincretismo. Os gentios, que por descendência pagã, viviam a sua vida na promiscuidade, na prostituição, mas simplesmente chegavam diante do seu Deus falso, do seu Deus morto, ofereciam um sacrifício ao seu Deus e depois voltavam para a sua vida de pecado. Então, assim, era continuamente a vida daquelas pessoas. E Paulo combate isso. Ele diz que a nossa vida ela é transformada no ato quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Há totalmente uma inversão de direção. Aqueles que iam na direção, no curso deste mundo, são arrancados e tomados desse curso e são colocados em outra direção. São colocados na direção do caminho de Cristo. Aqueles que iam caminhando no caminho largo, eles são convocados e são retirados e são postos em um caminho estreito. Não é para trazer a mochila da antiga religião cheia de apetrechos que vão nos atrapalhar na nossa caminhada cristã. Pelo contrário, é para se desfazer mesmo de quem nós somos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Aqueles que querem seguir a Cristo têm o seu único meio de justificação na cruz de Cristo. Não é justificado por meio das obras, não é justificado por meio dos rituais, mas sim por meio de Cristo. A nossa fé, a que autentica de fato a nossa salvação, está em Cristo Jesus e não nas obras. Outra coisa que o apóstolo Paulo ele combate aqui é o asceticismo. Eram pessoas que, diante daquele contexto, diziam que para viver uma vida piedosa, uma vida diante de Deus, elas precisavam se autoflagelar, elas precisavam fazer jejuns que eram coisa inimaginável. Elas se autoflagelavam, elas se automutilavam, né, com açoites, se colocando em uma situação
de isolamento para refrear os impulsos e os desejos carnais. Mas o apóstolo Paulo ele também combate isso. Ele diz que não há força em nós, no homem natural, que consiga romper com o pecado. Não há em nós uma força da nossa própria capacidade, sendo nós caídos no nosso pecado, que vá nos dar liberdade do pecado. Pelo contrário, nós iremos ser cada vez mais escravos do pecado. Mas o Senhor Jesus Cristo é o único que pode nos libertar de uma vez por todas. Nós não precisamos de uma autoflagelação, mutilar o nosso corpo, um isolamento com jejum. Não, nós não precisamos disso para que nós estejamos cada vez mais perto de Deus. Nós precisamos reconhecer Cristo em nossa vida como nosso Senhor e Salvador. E por último, o apóstolo Paulo combate também de forma séria o legalismo. Pessoas que queriam, com o seu conjunto de regras religiosas, sobrepor a autoridade da palavra de Deus. Queriam colocar as suas regras, queriam colocar o seu pensamento acima do que a palavra de Deus diz. E o apóstolo Paulo também combate isso, mostrando que nós temos liberdade em Cristo, que a autoridade em nossa vida é a palavra de Deus, a Bíblia. Não é alguém chegando com ideias sem ter um respaldo bíblico e chega, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque isso é o certo, mas é o certo na perspectiva dele. Então a nossa regra de fé e de conduta é a palavra de Deus. Seja bíblico, seja alguém que ama as Escrituras e que vive as Escrituras. Seja alguém que defende as Escrituras, não seja uma pessoa que está inventando regras e mais regras para buscar a sua satisfação própria. O apóstolo Paulo, no nosso contexto aqui, ele mostra claras evidências de uma verdadeira conversão. E aqui ele mostra que há uma estreita ligação entre o que Paulo ensinou aqui, né, no contexto anterior, na passagem anterior, e nessa parte a partir do capítulo 3. Os primeiros 2 capítulos, o apóstolo Paulo ele dá ênfase na doutrina propriamente dita. E a partir do capítulo 3, do versículo 1, ele mostra como essa doutrina ela se aplica na prática. Nós precisamos conhecer sim da doutrina, mas a doutrina não é só para conhecer, a doutrina é para viver. Não tem relevância nenhuma se você quiser aprender da doutrina, mas não viver a doutrina. Essa é a pior incoerência que um cristão pode ter ou imaginar. Ser um conhecedor da Bíblia, mas não viver a Bíblia, não viver a palavra de Deus. Que incoerência tremenda que nós devemos evitar a todo custo. Devemos conhecer da doutrina, mas devemos também viver a doutrina. Dando continuidade aqui, o apóstolo Paulo, como eu já mostrei, e ele fala, Paulo ele mostra que há uma estreita conexão entre aquilo que cremos e aquilo que praticamos. Não pode existir um abismo entre a fé e a prática, entre o discurso e a vida. Uma coisa que não pode existir na vida do crente é esse abismo de ter um discurso bonito, de com a boca honrar o Senhor, mas o coração está longe dele. E quando a gente fala do coração, é o centro das emoções do homem, o centro da capacidade mental do homem, está longe de Deus. O que nós devemos fazer? Aprender da doutrina sim, mas praticar e viver a doutrina. Aqui no capítulo 3, como nós já lemos, o apóstolo Paulo evidencia a verdadeira conversão de uma pessoa, e ele mostra passos aqui importantes que nós devemos observar. Então evidenciamos a verdadeira conversão quando desejamos as coisas do céu mais do que as coisas da terra. Isso é a evidência da nossa conversão, quando nós desejamos mais as coisas celestiais do que as coisas terrenas. Então, se você quer fazer uma análise na sua vida e ver se de fato você tem vivido esse evangelho, o evangelho de Cristo,
embora você já tenha professado fé em Cristo, mas faça uma análise e veja se a sua conversão corresponde com a vida que você tem levado. Será que você deseja mais as coisas celestiais ou as coisas terrenas? A evidência de uma verdadeira conversão é o crente desejar as coisas celestiais antes das coisas terrenas. E a verdadeira conversão ela pode ser percebida de duas maneiras: pela nossa identificação com Cristo e pelo nosso desejo ardente por Cristo. E vamos considerar esses dois pontos no nosso estudo. Em primeiro lugar, os convertidos, eles se identificam com Cristo. E essa identificação com Cristo, o nosso texto, ele é bem claro e bem enfático de como o crente que é redimido pelo Senhor, o soberano, é redimido por Cristo, é redimido pela cruz de Cristo, ele é identificado com Ele. Primeiramente, nós morremos com Cristo. O capítulo 3 e versículo 3, parte A, ele diz o seguinte: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Como o cristão, ele se identifica com Cristo para viver em dias tão turbulentos. Primeiramente, porque nós morremos com Cristo. Cristo não apenas morreu lá na cruz, como forma de nossa substituição. Ele nos substituiu. A morte que era para nós deveríamos sofrer aquela punição, Cristo ele sofre ela em nosso lugar. Ele carrega lá na cruz o peso da nossa condenação, a nossa substituição. Cristo nos substitui lá na cruz. Mas também morremos com Ele. E Cristo morre na cruz, Ele nos substitui. Mas nós nos identificamos com Ele quando morremos com Ele. Nós morremos para o mundo para viver para Deus. Nós morremos para os prazeres da terra, nós morremos para esse sistema mundano, né, que só acarreta ao pecado, que só direciona o pecador à condenação. Nós morremos para tudo isso, para viver para Deus. Estamos mais perto de Cristo nesse sentido, porque quando Cristo entregava a sua vida lá na cruz, e quando nós confessamos Ele como nosso Senhor e Salvador, nós estamos confiando no sacrifício dele plenamente. Confiar e depositar nossa fé em Cristo é a demonstração de que essa fé de fato é operante. Mas isso só é possível ao homem quando ele tem uma intervenção do Espírito Santo. Nenhum homem nascido do pecado e já nasce com o pecado, nesse estado pecaminoso, ele tem a capacidade de por si só se direcionar a Deus para fazer uma livre escolha e dizer eu quero viver essa vida com Cristo. Nenhum homem tem essa capacidade, mas o Espírito Santo, que veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, ele convence esse pecador e ele direciona esse pecador a Deus para que ele possa dar uma resposta. E essa resposta que o homem dá também é por meio da capacidade do Espírito Santo. O Espírito Santo capacita esse homem e ele dá essa resposta a Deus com relação à salvação. Confiar em Jesus Cristo, reconhecer o seu pecado. Então, morremos com Cristo, nos identificamos com Cristo. Na cruz, Cristo não apenas pagou a nossa dívida com sua morte, mas também quebrou o poder do pecado em nossa vida. O apóstolo, ele pergunta: como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Romanos capítulo 6, verso 2. Então ele diz, como é que o crente que morreu espiritualmente para o pecado, ele ainda vai viver pecando? É algo contraditório, é algo que não condiz com a fé cristã. Nós morremos com Cristo. A morte de Cristo lá na cruz anulou o poder do pecado em nossa vida. A morte de Cristo lá na cruz, ela rompeu também com o poder da própria morte. Nós temos vida em Cristo.
Nós morremos para o mundo. Nós não somos mais controlados pelo pecado, devemos ser controlados pelo Espírito. E é por isso que nós devemos romper com o pecado, dia após dia. Nós não devemos oferecer os nossos membros, o nosso corpo, para o pecado, mas devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o nosso culto lógico. É dessa maneira que nós devemos viver e nos conduzir diante desse mundo de perturbação. Nós morremos para o mundo para vivermos para Deus. Russell Shedd, ele fez uma declaração bem interessante e ele disse o seguinte: que a morte inevitavelmente desliga o morto dos interesses deste mundo. De igual forma, na morte com Cristo deve haver uma mudança de 180 graus na ambição do convertido. A morte física, ela separa a pessoa desse mundo. A morte espiritual, ela deve ser a mesma coisa, e é a mesma coisa que deve ser na nossa vida. Se nós morremos com Cristo, isso deve causar um rompimento e uma separação. Nós não estamos mais indo no curso desse mundo, mas nós devemos dar uma volta, uma curva de 180 graus e voltar. Não em direção ao mundo, mas em direção à vontade de Deus. Em segundo lugar, nós vivemos em Cristo. Versículo 4, parte A do texto, Colossenses capítulo 3, verso 4, parte A, diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Então, nós vivemos em Cristo. Cristo é a nossa vida, e Paulo disse aos Filipenses, no capítulo 1, verso 21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aos Gálatas, Paulo afirmou o seguinte: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora está na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. E a vida eterna é Cristo, como diz lá em 1 João 5 e 12. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, a vida do crente, ela se concentra em quem Jesus Cristo é. Muitas vezes a gente escuta pessoas falando o seguinte: rapaz, a vida de tal pessoa é trabalhar, ou a vida de tal pessoa é jogar bola, a vida de tal pessoa é a escola, é os estudos. Então nós resumimos o que alguém está vivendo através de uma característica marcante na vida dela. É alguém que dedica o seu tempo, dedica seu esforço ao futebol, dedica o seu tempo e o seu esforço aos estudos, dedica o seu tempo, o seu esforço a outras coisas, ao emprego e assim sucessivamente. E a gente caracteriza a vida dessas pessoas naquilo que ela faz. No entanto, a vida do cristão, ela deve ser caracterizada por uma vida em Cristo. A vida daquele crente, a sua vida, deve ser caracterizada por Cristo, porque nós vivemos pelo Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele declarou de forma sincera e direta, porque era também inspiração do Espírito Santo: o viver para mim é Cristo. Então tudo que nós devemos viver aqui nesse mundo, seja para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, seja pelo Senhor Jesus Cristo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quais são as características da sua vida, meu irmão? Quais são as características da sua vida, meu irmão? Quando você faz uma análise daquilo que você está vivendo, daquilo que você almeja viver, será que a sua maior característica é viver para Cristo? Será que o seu maior anseio é viver em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, evidenciando através da sua vida, do seu corpo, das suas ações, das suas palavras e dos seus pensamentos, aquele que entregou a vida na cruz por você? Você pode dizer, como o apóstolo Paulo dizia: para mim o viver é Cristo e eu morrer é lucro? Irmãos,
A essência da vida eterna é conhecer a Cristo. A essência da vida eterna é conhecer a Cristo. Se alguém quer viver eternamente ao lado do Senhor Jesus Cristo, no céu, e desfrutar das delícias e dos prazeres celestiais, primeiramente precisa olhar para a cruz de Cristo e depositar sua fé nele. A essência da vida eterna é o Senhor Jesus Cristo. Nós vimos que os convertidos, eles se identificam com Cristo da seguinte maneira: morrendo com Cristo, vivendo em Cristo e, em terceiro lugar, ressuscitamos em Cristo. Nós ressuscitamos em Cristo. O texto aqui de Colossenses capítulo 3, versículo 1, logo no início diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Aqui é uma conjunção conclusiva, esse portanto, que ele está, a primeira palavra que inicia o versículo 1 do capítulo 3, é uma suma de tudo aquilo que ele diz nos dois primeiros capítulos, capítulo 1 e capítulo 2. Capítulo 3, ele diz: portanto, se essa é a doutrina, é assim que coloca na prática. E ele diz: se fostes ressuscitados, e esse se, ele é melhor traduzido como uma vez que fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Os cristãos, eles possuem dentro de si, eles possuem dentro de si mesmo a vida da ressurreição. Portanto, devem experimentar o poder da ressurreição de Cristo em um grau cada vez mais alto. Nós não estamos mortos como as demais pessoas sem Cristo estão. Pelo contrário, nós estamos vivos. Nós obtivemos vida. O Senhor nos vivificou. O Senhor nos ressuscitou. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E por meio de Cristo, por meio do Espírito Santo, por meio da ação de Deus, nós fomos ressuscitados. Nós tornamos a viver espiritualmente novamente. O apóstolo Paulo, ele escreve o seguinte: portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. O Ryan Risby, ele disse o seguinte, uma citação desse teólogo, escritor, o Ryan Risby, ele diz o seguinte, que no sentido mais exato desse termo seria, uma vez que, desse si, na posição exaltada em que Cristo não é algo hipotético, tampouco um alvo que devemos esforçar-nos para alcançar. É um fato consumado. É possível estar vivo e ainda viver na sepultura. Durante a Segunda Guerra Mundial, vários refugiados judeus esconderam-se em um cemitério. E sabe-se até que um bebê que nasceu em um desses túmulos, quando eles estavam aglomerados fugindo, se escondendo nos cemitérios, um bebê nasceu no túmulo. Porém, quando cremos em Cristo, Ele nos tira da sepultura e nos transporta para os lugares celestiais, onde está assentado à destra de Deus. E, meus amados irmãos, nós não estamos mais mortos como as pessoas sem Cristo estão. Nós fomos vivificados. O Senhor nos tirou da sepultura. O Senhor fez uma transformação grandiosa no nosso ser. Nós não vivemos mais subjugados ao poder da morte, ao poder do pecado. Nós fomos libertos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Fomos libertos pelo nosso Deus. Ele nos libertou do império das trevas. Nós vimos que o convertido se identifica com Cristo, morrendo com Cristo, vivendo com Cristo, ressuscitando com Cristo
e também estando escondido em Cristo. Capítulo 3, verso 3, parte B, diz o seguinte: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Irmãos, o fato de estarmos ocultos é que não mais pertencemos a esse mundo, mas a Cristo. As fontes da vida que dão alegria e satisfação ao nosso coração vêm somente dele. Estamos nele, guardados nele, ocultos nele. E como a própria palavra de Deus diz aqui em Colossenses capítulo 2, verso 3, que em Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. É em Cristo que tudo isso, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão guardados e ocultos. Mas essa referência aqui, de nós estarmos guardados em Cristo, ela tem uma clara referência ao combate do apóstolo Paulo às falsas doutrinas, às heresias que estavam perturbando a igreja de Colossos. Os gnósticos, eles tinham os seus livros sagrados, e eles diziam que aquele livro era bem guardado, porque guardava um conhecimento diferente, um conhecimento que poderia abrir a mente deles. E esse conhecimento que eles falam que esses livros que eles tinham poderia produzir, era um conhecimento que eles poderiam chegar até a ver a glória de Deus, se de fato eles caminhassem, como esse livro dizia. Mas o apóstolo Paulo diz que não é assim. Nós estamos guardados não por meros livros que induzem ao êxtase espiritual, como o apóstolo Paulo mesmo fala aqui, refutando no capítulo 2 e versículo 4, ele diz: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Uma argumentação aparentemente convincente, raciocínios falazes. Alguém com uma argumentação aparentemente convincente, cheio de lábia, ia convencer o povo de Deus a tirar o foco de Cristo no meio daquela situação turbulenta que a igreja de Colossos estava enfrentando, que o mundo estava enfrentando. Então ele diz: cuidado, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, com argumentos aparentemente convincentes. E no capítulo 2 ainda, no versículo 8, no versículo 9, ele diz de novo, ele toma esse cuidado, ele diz: cuidado que ninguém vos venha a enredar. Essa palavra ela tem um sentido de prender em uma rede, com sua filosofia e vãs sutilezas, com suas ilusões, inúteis e sem fundamento. Cuidado que ninguém venha lhe prender em uma rede baseado nesses raciocínios falazes, esses argumentos que aparentemente são convincentes, e venha lhe prender nessas redes com ilusões inúteis. Então o apóstolo Paulo ele diz que a nossa fé deve estar centrada e amplamente solidificada em Cristo Jesus, em quem nós estamos escondidos, em quem nós estamos guardados, através da fé e da manutenção do Espírito Santo. Nós vimos aqui, meus irmãos, que o cristão, os convertidos se identificam com Cristo, primeiramente, morrendo com Cristo, vivendo com Cristo, ressuscitando com Cristo e estando escondido em Cristo. E, em quinto lugar, estamos glorificados com o Senhor Jesus Cristo. O versículo 4, parte B do nosso texto, diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Cristo agora está assentado à direita de Deus Pai no céu, mas um dia Ele virá em glória para nos levar para o lar. E quando é que isso vai acontecer? No arrebatamento. No arrebatamento. O Senhor irá voltar para levar a sua igreja.
Mas pastor, tudo que está acontecendo hoje, isso não são sinais do arrebatamento? Não, não são sinais do arrebatamento. De fato, estamos nos últimos dias, esses são os últimos dias, e não existe um sinal que nós podemos olhar e dizer, o arrebatamento do Senhor vai estar voltando, como uma nuvem de cor diferente, o sol que perdeu o brilho, a lua, aconteceu alguma coisa, virou uma lua de sangue, e Jesus Cristo vai voltar por conta disso. Não existe um sinal. A volta de Cristo é uma volta iminente, é algo que pode acontecer a qualquer momento. O Senhor voltar até as nuvens para nos arrebatar, e depois disso, com o acordo de paz do anticristo com Israel, vai ser instaurado o período tribulacional, onde vai ter lamento e choro e destruição como em nenhum outro momento da terra se viu e ouviu. Calamidades naquele tempo vai ter. Então, meus irmãos, esse não são os sinais do arrebatamento de Cristo, não vai ter um sinal da volta do Senhor para arrebatar a sua igreja. No entanto, nós precisamos estar preparados. E o que é que prepara uma pessoa para subir no arrebatamento? O que prepara uma pessoa para subir no arrebatamento é que ela tenha a sua fé depositada no Senhor Jesus Cristo, ela seja um convertido, ela tenha entregado a sua vida a Cristo e reconhecido Ele como Senhor e Salvador, reconhecendo o seu pecado e que somente o sangue de Cristo pode perdoar todo o pecado. É isso que torna uma pessoa preparada para subir no arrebatamento, no dia que o Senhor, com toda a sua glória, vier nos levar ao lar celestial. E aí, ele diz que nós somos glorificados com Ele. Sim, o nosso Deus é um Deus que não é preso no tempo. É um Deus que é o passado, é o presente e é o futuro. Numa esfera espiritual futura, nós já estamos glorificados juntos com o Senhor. Logicamente que nós não somos a mesma essência do Deus Trino, mas nós teremos sim corpos glorificados, corpos de glória, e esses corpos que vão, como eu costumo dizer, que o corpo glorificado é uma necessidade para estar na presença santa e gloriosa de Deus, mas nós teremos sim corpos glorificados para desfrutar dos prazeres celestiais em Cristo Jesus. Quando Ele se manifestar, como diz lá em João, capítulo 3, verso 2, quando Ele se manifestar, nós que estamos escondidos com Ele, também seremos manifestados em glória. E é óbvio que Cristo, é óbvio, claramente que Cristo e nós não somos da mesma essência, como é o Pai e o Filho. E uma coisa que nós precisamos entender também é que, diante de todo esse contexto, o nosso Deus, na sua gloriosa vinda, Ele vai deixar bem claro para a sua igreja, como já deixou, que os mortos em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro, vão receber corpos glorificados primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos transformados e estaremos com Ele nos ares. E o fim da nossa caminhada aqui, meus irmãos, eu quero deixar isso de forma mais enfática para você. Apesar de nós estarmos vivendo em um contexto, em uma situação tão difícil de se lidar, essa doença que tem paralisado o mundo, coronavírus, Covid-19, e nós imaginamos como vai ser o fim. Igrejas fechadas, com suas portas fechadas, a igreja não prédios, mas a igreja está viva, a igreja permanece. Mas como é que toda essa situação tem desencadeado um problema tão grande? Bem, meus irmãos, nós sabemos que a nossa caminhada ela é em direção ao céu. Somos forasteiros e peregrinos, como vemos na carta de 1 Pedro. Somos forasteiros e peregrinos que estamos em uma caminhada em direção ao céu. Então, o fim do nosso caminho não é o sepulcro coberto de lágrimas, coberto de poeira. O nosso fim aqui não é doença, uma doença que pode nos matar. O nosso fim aqui não é o desespero, mas o fim da nossa caminhada terrena é a glória em Cristo Jesus. No último passo da nossa caminhada terrena,
que nós dermos aqui, o seguinte passo vai ser nos braços do nosso Senhor, com o auxílio do nosso Senhor. Então nós não precisamos temer essas coisas que estão acontecendo no mundo, porque o nosso Deus está no controle. E o fim da nossa caminhada vai ser com o Senhor. Nosso choro cessará, nossas lágrimas serão estancadas. Não haverá mais luto, nem pranto e nem dor. Apocalipse 21 e verso 4 deixa isso bem claro. Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. E lá não vai haver mais pranto, nem morte, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Confie nessa promessa. Confie que o nosso Deus está no controle e irá nos conduzir. Quero terminar fechando aqui, mostrando o segundo ponto, o nosso segundo aspecto aqui, que em segundo lugar os convertidos, eles têm um desejo ardente por Cristo. Nós vimos primeiramente que os convertidos, eles se identificam com Cristo mediante alguns pontos que nós alistamos. Primeiro, morremos com Cristo, vivemos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, estamos escondidos em Cristo e estamos glorificados com Cristo. E em segundo lugar, os convertidos têm um desejo ardente por Cristo. Esse desejo por Cristo é descrito por Paulo de duas maneiras diferentes. A primeira maneira é que os convertidos, eles buscam mais as glórias de Cristo do que as glórias deste mundo. E aí nós vamos voltar os nossos olhos para o primeiro versículo, que diz o seguinte: portanto, se fostes ressuscitado, uma vez que fostes ressuscitado, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Se você é um crente em Cristo Jesus, para enfrentar as tribulações e as angústias desse mundo, conservando a sua mente, conservando o seu foco em Cristo Jesus, você precisa ter a sua mente no que é celestial, lá onde Cristo vive. Meus irmãos, a vida terrena é uma vida transitória. Não estamos aqui, não estou dizendo que nós devemos ser irresponsáveis e não cumprir com as nossas responsabilidades como cidadão nesse mundo, que é muito pelo contrário. Nós devemos sim dar um autêntico testemunho de uma fé vívida no Senhor, não só um entendimento da palavra de Deus, mas a vida prática, como nós iniciamos a nossa mensagem de hoje falando. Então, meus amados irmãos, nós devemos sim ser responsáveis, dar um bom testemunho, mas entender também que a vida nesse mundo é uma vida transitória. Nós não estamos enraizados nesse mundo, mas a nossa pátria é a pátria celestial. Esse mundo não é a nossa casa, esse mundo não é o nosso lar. Nós pertencemos a uma pátria muito mais superior, a pátria celestial, e nós devemos almejar isso, esse desejo ardente que nós devemos ter pelas glórias de Cristo. Cristo está no céu, e o nosso desejo, o nosso anseio deve ser: eu quero estar com o Senhor no céu, eu quero ir para a presença do Senhor no céu. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Lembra que o apóstolo Paulo disse isso? Então, meus irmãos, nós precisamos entender, levar os nossos pensamentos, pensar nas coisas lá do alto, buscar as coisas lá do alto. E como é que eu busco as coisas lá do alto? Eu tenho visto nos últimos tempos pessoas tão preocupadas em construir para si riquezas, bens materiais. São pessoas que vivem em prol de adquirir recursos financeiros, pessoas que olham simplesmente para as suas necessidades, não olham para as necessidades dos outros, não são pessoas voluntárias a contribuir, a ajudar na obra de Deus, são pessoas que procuram satisfazer os seus próprios prazeres, mas são justamente essas pessoas que vivem num padrão de infelicidade. As pessoas que vivem dessa maneira, vivem no seu padrão de infelicidade. O Senhor nos confia bens aqui na terra para que nós possamos usar na obra dele. E o Senhor diz: acumulai para vós outros riqueza
no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói. Mas quero conclamar os irmãos que tenham isso em mente, que desfrutem desses benefícios. Buscar as coisas lá do alto é buscar aquilo que Deus ama. Buscar as coisas lá do alto é buscar aquilo que Deus diz na sua palavra que são de fato prioridade. Ele diz: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, meus irmãos, de forma nenhuma nós devemos nos afixar nesse mundo como se nós fôssemos parte desse mundo, que nós não somos. Nós fazemos parte de uma pátria muito maior, de uma pátria muito mais gloriosa, da pátria celestial. Não queira viver os breves momentos dessa vida como se fosse algo eterno, que não são. O que nós vivemos nesse mundo é apenas uma pequena fração, como se fosse milímetros em uma escala infinita de medir do que nós iremos desfrutar na eternidade. Então não queira viver esse espaço tão pequeno de tempo aqui nessa terra como se fosse algo tão valioso. Priorize o que Deus prioriza. Ame o que Deus ama. Buscar as coisas do alto, focar nas coisas do alto, é você olhar para o que a Bíblia diz, amar o que Deus ama, priorizar o que Deus prioriza e o que Deus diz que é prioridade. Isso é buscar as coisas lá do alto. Então os convertidos, eles buscam mais as glórias de Cristo do que as glórias desse mundo. E, em segundo lugar, os convertidos pensam mais nas coisas do céu do que nas coisas da terra. Versículo 2 diz o seguinte: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. O primeiro versículo diz que nós devemos buscar de forma fervorosa, ardentemente desejar as coisas lá do alto. Eu devo priorizar o que Deus prioriza, né? Eu devo amar o que Deus ama. Isso é buscar as coisas lá do alto. Eu tenho que viver o que Deus diz que eu tenho que viver, não o que eu quero viver. O meu pecado pode atrapalhar muito a minha comunhão com Deus. Agora, olhe bem para esse texto e esse contexto aqui do versículo 2, ele diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pensar nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Como é que nós iremos conseguir passar por toda essa aflição? Como é que um crente ele vai conseguir depositar sua fé em Cristo diante de toda essa turbulência? Como viver em dias turbulentos com a mente focada em Cristo? O verso 2, ele fecha a nossa mensagem. Pense nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pensar nas coisas lá do alto é saber que você, sendo crente em Cristo Jesus, você foi libertado do império das trevas. Você foi santificado, e essa santificação posicional, ela é progressiva e ela vai ser final também. Você é um identificado com Cristo, você se identificou com Cristo através da morte, da vida que você tem em Cristo, da ressurreição de Cristo, da morte, sepultamento, ressurreição, ascensão. Nós somos uma preciosidade de Deus, somos uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, com uma finalidade, a fim de proclamar as verdades daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, meus irmãos, como viver em dias turbulentos com a mente focada em Cristo? Buscando as coisas lá do alto, tendo ideia de quem nós somos e de quem Deus é, pensando nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Se nesses dias você está com a sua mente muito focada em toda essa questão do coronavírus, o Covid-19, quantas pessoas morreram na Itália e aqui no Brasil, o nosso comércio parado, se a sua mente está em tudo isso, eu lhe convido, mude a sua atitude. Viva mais com a ideia celeste, da nossa pátria celeste, e de que esse breve momento que iremos passar aqui, devemos viver para a honra e glória do Senhor. Como viver em dias turbulentos com a mente focada em Cristo?
com a mente, com os pensamentos voltados para o alto, buscando as coisas lá do alto. Vamos orar. Graças te damos, nosso Deus, pela tua bondade em ter nos permitido, Senhor, ter mais esse tempo com a tua palavra. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada irmão, fazendo que o coração de cada um seja confirmado diante de ti pelo Espírito Santo, com gozo e com alegria, Senhor. A tua fidelidade possa nos ajudar no nosso crescimento, porque somos infiéis, mas o Senhor tem dito, se somos infiéis, o Senhor permanece fiel. Assim, ó Deus amado, queremos te dar graças por esse texto tão maravilhoso, em ter usado o teu celo, Senhor, mesmo diante das imperfeições que eu tenho, o Senhor me ajudou a transmitir a tua verdade. Deus amado, seja com a tua igreja, abençoa a vida de cada irmão, cada família, e que o Senhor possa estar revigorando as forças de cada um, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.